Então, Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Como já foi dito, podemos errar completamente o caminho, né? Ou seja, podemos andar de uma maneira muito diferente daquela que Deus, lá na eternidade, pensou, preparou para nós como seus filhos. E o pior, errar achando que estamos certos, né? Que estamos andando de fato na direção correta. Então precisamos que realmente, né, o Senhor abra os nossos olhos e que o Espírito de Deus nos conduza em Cristo, para que a verdade de Deus governe, né, a nossa vida. E Paulo aqui ele está rogando para que isto crescesse, né, na experiência dos irmãos ali na cidade de Éfeso. Nós já consideramos algumas coisas relacionadas, né, com esse rogo aqui do apóstolo Paulo, e como acontece aí um intervalo meio longo entre uma ministração e outra, né? Esquecemos, né, o que falamos, o que ouvimos. Então eu fiz aqui um pequeno resumo, vou ler rapidamente para os irmãos, pelo menos para voltar um pouquinho daquilo que já foi dito, né? Nós falamos no início que isso que Paulo chama aqui de um andar digno, né, é um projeto de Deus. Algo que Deus lá na eternidade escolheu, né, ordenou para a existência do homem. E Ele ordenou isso em Cristo Jesus. Esse andar digno nunca será fruto de uma aplicação humana, né? De uma vontade humana, de uma ideia humana, por mais brilhante que seja, né? É algo que o próprio Deus escolheu, quis, né? Para a glória do seu nome. É algo do jeito de Deus, né? É algo segundo a mente de Deus. Quando olhamos para Efésios capítulo 1, vemos que no chamado e na eleição já está presente esse andar digno, né? E um andar na presença dele, é um andar, como falamos numa outra ocasião, né? Ele é para o deleite de Deus, ele é para a alegria de Deus. Esse andar digno, né, é para a glória de Deus, ele é sobretudo para a glória de Deus. Não é um andar para a nossa vida não ter problemas, né? Quase sempre erramos, achando que o caminho da santificação, né, que é uma outra maneira de chamar esse andar digno, é alguma coisa que Deus propõe para a gente não ter problema, para a gente ter uma vida feliz aqui na terra e principalmente na eternidade, né? Mas não é isto que a palavra de Deus ensina. Ela diz que esse andar é para a glória de Deus. Ou seja, Deus preparou, né, um testemunho que, quando manifestado na vida dos seus filhos, em Cristo, Ele, Deus, né, será glorificado. E isso é extremamente importante. E falamos também que apesar, né, disso ter os seus efeitos, as suas consequências na eternidade, né, ele já está em curso no tempo presente, né? Ou seja, há uma face muito importante deste andar digno para o dia de hoje, né, para agora, exatamente no lugar que estamos, né? No tempo, na geração que pertencemos, né? Não é algo para ontem,
para ontem, esse andar digno foi para outros, né? E nem para amanhã. Se o amanhã existir, outros estarão aqui. Mas temos que ter consciência de que ele é para agora, quando pensamos em nós, né? Falamos também que esse andar digno não é aplicado ao ímpio, né? Ou seja, não há absolutamente nada desse andar digno designado para o homem fora de Cristo. O homem fora de Cristo está completamente divorciado disso, né? Porque esse andar, ele ocorre no Senhor. O Senhor é os limites, né, deste andar digno. Ou seja, não há um passo sequer dado pelo homem fora do Senhor Jesus que tenha qualquer aceitação, né, diante de Deus. Então o ímpio está completamente excluído, né, do que Paulo chama aqui de andar digno. Falamos também que esse andar digno é para aqueles que estão presos em Cristo Jesus, né? Aqueles que tiveram as suas vidas de fato unidas ao Filho de Deus. Isso tem toda uma relação com o que acabamos de dizer em relação ao homem que está separado de Cristo, né? Falamos que esse andar, além dele ser exclusivo para o povo de Deus, né, ele também é corporativo. Ele tem esse grande fundamento. Ele começa no corporativo. Não podemos olhar para aquilo que Paulo chama aqui, né, de andar digno como alguma coisa particular, ou seja, algo que o indivíduo, mesmo sendo ele um filho de Deus, né, assume ou acolhe no seu coração diante do Senhor. Esse andar, ele é corporativo. Ele não pode ocorrer de fato, ele não pode alcançar o seu objetivo, o seu propósito, se ele não ocorrer, né, no corpo, ou com a participação de todos os membros. Ele não é, essencialmente falando, algo que Deus pensou para o indivíduo, embora tenha o seu alcance, né, naquilo também que é particular. E por último, né, na ministração que fizemos, falamos que este andar, ele é coletivo porque o Senhor Jesus é um homem coletivo, ele é cabeça de um grande corpo, constituído, formado, né, por muitos membros. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos olhar aqui para o capítulo 4 e vamos ver como que esse andar ocorre, como que ele acontece na vida, na experiência dos filhos de Deus aqui neste mundo, né? Então nós vamos ler a partir do versículo 7, que até o versículo 6 nós já olhamos. Quem tem hora, por favor? 10h25? 10h40, tá bom. 4:7. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido
até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, o Senhor testifique, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Até aí, irmãos, por enquanto. Paulo, ele, logo depois de fazer esse pedido, logo depois dele rogar, e de fazer algumas considerações que nós já vimos, ele começa então a mostrar para os irmãos que esse andar digno na presença do Senhor, ele necessita da participação efetiva de todos os membros do corpo do Senhor Jesus. Nesse texto nós podemos chamar isso de o serviço dos santos, para a edificação da casa de Deus, ou para a edificação do corpo de Cristo. Paulo mostra nesse texto, principalmente nesse texto que acabamos de ler, que há um serviço que precisa ser realizado, e realizado de forma coletiva, ou com a participação de todos, para que esse desejo eterno do coração do Pai cresça, se manifeste para a glória do seu santo nome. Paulo, ele coloca isso de uma forma maravilhosa, Ele fala que, de acordo com a graça que foi concedida, não só a ele, mas ele diz a cada um de nós, e segundo a proporção do dom de Cristo. E é por isso que o Salmo 68, verso 18 diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dádivas aos homens, ou dons aos homens. E olha, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O Paulo mostra que o Senhor Jesus, ele continua a sua obra, agora desde os céus.
E esse texto, né, mostra de forma muito clara que todas as coisas serão cheias do Senhor Jesus. Haverá uma plenitude, né, para tudo que Deus criou. Não ficará absolutamente nada, né, sem alcançar essa plenitude em Cristo Jesus. Mas o texto fala, né, que isso está sendo trabalhado, né, está sendo construído. E que o Senhor Jesus, ele veio, né, ele desceu até nós para nos resgatar, como já foi dito aqui hoje, mas ele subiu e ele está entronizado. E desde os céus, e desde o trono, este enchimento está ocorrendo. E nós queremos focar, né, os nossos olhos, o nosso coração, naquilo que diz respeito a nós, Igreja do Senhor. Lá na eternidade, no tempo eterno, a medida do Senhor Jesus será absoluta, né, na vida dos santos. E glórias a Deus por isso. Mas nesse tempo presente, o Senhor está executando isso, Ele está operando isso. Nós estamos sendo levados por Ele nessa direção. E é mais sobre essa questão, né, do tempo presente que queremos olhar aqui nesse texto. E Paulo fala que ele, e não só ele, mas todos nós, né, porque recebemos graça de Deus e dádivas em Cristo, e fomos chamados para participar, para cooperar com Deus nesta obra que está em curso. Se você ler o Salmo 68, verso 18, né, lá está escrito um pouquinho diferente. Paulo, ele colocou, né, esse versículo de uma forma mais clara, né? Diz lá que o Senhor concedeu nessas dádivas até mesmo para rebeldes, né? Ou seja, todos nós, né? E isso aponta para uma posição, para um chamamento, né, que nós recebemos do Senhor. Não havia nenhuma dignidade em nós e nada em nós que nos colocasse, né, como cooperadores de Deus. Como já foi dito aqui, sobre nós estava a ira de Deus. Mas porque o Senhor desceu, porque Ele veio até nós, porque Ele nos redimiu, porque a graça foi derramada, nós não fomos apenas salvos, né, remidos, mas nós fomos colocados por Ele como seus cooperadores. Essa obra, ela nos alcançou, né, de tal forma que fez de nós rebeldes, cooperadores de Deus. Para que este andar digno seja pleno na vida do corpo de Cristo, ou na vida de todos aqueles que o Senhor, né, chamou para a sua glória. Então, queridos, não há absolutamente nenhum filho de Deus excluído disso.
Isso aqui é muito importante, precisa ficar escrito aí no nosso coração com um ponteiro de diamante, né? Todos que o Senhor chamou, que o Senhor salvou, que o Senhor remiu, recebeu do Senhor dádivas, por graça. Paulo vai dizer mais para frente, depois nós vamos olhar, né? Todos foram feitos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, todos participam. É impossível ser um salvo sem ser membro do corpo. E é impossível ser membro sem ser salvo. E é impossível ser membro sem ter função, sem ter participação. Então ninguém está fora, ninguém foi excluído, né, ou esquecido. Nós vimos no versículo 6, desse mesmo capítulo, né? Há um só Deus e Pai de todos, né, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Esta é uma outra maneira de dizer isto, né? Nenhum é deixado para trás. O versículo 11 do capítulo 4 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Versículo 16: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então ninguém foi esquecido. O texto diz que esse Deus que age por meio de todos é aquele que concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, etc, etc, né? E o corpo, né, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Não há nenhuma parte do corpo excluída, sem função, sem um chamado para participar. Todos os membros têm o seu lugar no corpo de Cristo. E essa participação, irmãos, é decisiva para que este andar digno corra, de fato, no nosso meio, seja a nossa experiência. Esta não é, sobretudo, uma questão particular. Mas o andar digno é, sobretudo, uma questão coletiva. Com certeza, muitos de nós aqui, especialmente os mais velhos, já ouvimos centenas de vezes que o caminho da santificação é, sobretudo, uma questão particular, mas não é. Ele é, sobretudo, uma questão coletiva. Se o serviço na casa de Deus não ocorrer, o andar digno não pode se manifestar. Ele vai ficar prejudicado, ele vai ficar deficiente, porque foi o próprio Deus que determinou, quis que as coisas fossem assim. Ele chamou rebeldes e deu a eles dádivas, ou colocou cada um deles num lugar, numa função, porque são membros do corpo de Cristo. Eu quero ler mais um texto junto com esse de Efésios 4, Romanos 12.
Deixa marcadinho em Romanos 4 e vai lá para, aliás, Efésios 4 e vai lá para Romanos 12. A partir do verso 3. Porque pela graça que me foi dada, observe que Paulo ele sempre começa assim, né? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Aqui Paulo já estava funcionando, né? Ele está funcionando, ele está servindo, ele está atuando como membro do corpo de Cristo. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, seguindo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, porquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Guarde isso, querido, nós somos membros do corpo de Cristo. Isso é um fato, isso é uma glória, isso é maravilhoso. Mas nós somos também membros uns dos outros. Talvez o conceito, né, a ideia de sermos membros de Cristo seja mais fácil, eu vou colocar assim, para a gente receber, para a gente acolher no coração, né? É maravilhoso a gente ser ministrado pela palavra de Deus, né? Ou seja, essa verdade ser trazida ao nosso coração, que nós somos membros do corpo de Cristo. Mas na mesma medida, ou com o mesmo valor, com o mesmo peso, está escrito que nós também somos membros uns dos outros. Talvez aquele irmão que você, sei lá, você é membro dele. Diante dos olhos de Deus, não é possível separar a sua vida da vida dele. O Senhor uniu você e esse irmão em Cristo. Escrevendo aos Colossenses, né? Paulo disse que no Senhor Jesus, todos nós somos um. Veja o grau de comprometimento que o próprio Deus colocou aqueles que em Cristo Ele redimiu para a glória do seu nome. Ele fez uns membros dos outros. Seguindo aí, verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Membros uns dos outros, mas cada um com a sua função, ou com o seu serviço. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ao que exorta, o faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Veja a lista de funções, né, ou de serviços que o Senhor, por graça, concede aos membros do corpo de Cristo. Segundo Efésios, para que cada um contribua, né, com uma medida justa para a edificação do corpo de Cristo. E as nossas Bíblias têm muitas divisões, né? Não sei se na sua tem uma divisão aí entre o versículo 8 e 9, tem? A minha tem, né? A partir do 9 está sob o título As Virtudes Recomendadas. Está assim na sua também? É. Mas com certeza no original não tinha nada disso, né? E às vezes essas divisões, elas confundem a gente. Então você deve ler o que está na sequência como resultado do funcionamento dos membros do corpo de Cristo
descrito até esse ponto, ou seja, o versículo 8 que acabamos de ler. Porque com essas divisões, né, nós somos informados que o corpo de Cristo é formado por muitos membros, tal, cada um tem a sua função, mas e aí? Para que ele serve? Só um exemplozinho. Para que o amor seja sem hipocrisia. Para que vocês detestem o mal e se apeguem ao bem. Para que vocês se amem cordialmente. Para que vocês se prefiram em honra uns aos outros. E segue. Para isso aqui ocorrer, irmãos, aquele que está no corpo e que recebeu o ministério, ele precisa funcionar. Aquele que exorta também. Aquele que contribui também. Aquele que preside também precisa funcionar. Aquele que exerce misericórdia também precisa funcionar. Algum dia você fez alguma associação entre contribuir e ter como fruto disso na igreja um amor sem hipocrisia? Mas Paulo está dizendo que o serviço ou os membros funcionando, eles vão conduzir os santos num caminho digno diante do Senhor, em Cristo Jesus. Tem um outro texto, nós vamos ler também, 1 Coríntios, capítulo 12. É bastante conhecido esse texto. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou, em outras palavras, né, com base em Efésios, com respeito às dádivas que os rebeldes, né, receberam de Deus, não quero que vocês sejam ignorantes. Poderíamos dizer assim. Sabeis que outrora éreis gentios, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Estão observando isso, irmão? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Particular, individual, não. Um fim proveitoso para o corpo de Cristo. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outros, capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós vamos ler só até aí. Depois você, se quiser, pode continuar a leitura
né, deste versículo, desse capítulo, e você vai ver a riqueza dele, né? Como o Senhor, de forma maravilhosa, colocou cada membro no corpo de Cristo, para que o desejo eterno do seu coração seja realizado, né? Porque a definição do versículo 12, do capítulo 12, ela é gloriosa, né? Diz que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Cristo tem muitos membros. Voltando para Efésios, capítulo 4. O que o Senhor inicialmente deseja, né? Concedendo dádivas aos homens. Versículo 12 diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Pelo menos 3 grandes fundamentos aí, né? 3 coisas básicas que nós precisamos considerar, levar em conta. A primeira delas é o aperfeiçoamento dos santos. O Senhor Jesus, como está no versículo 10, né, desde o seu trono, está enchendo todas as coisas. Esse é o fim de tudo. Então, quando olhamos para o versículo 12, e encontramos a palavra de Deus dizendo que Ele tem visto o aperfeiçoamento dos santos, temos que fazer esta relação. Ou seja, o serviço na casa de Deus é para que cada membro experimente numa crescente, a cada dia que passa, uma medida maior de Cristo Jesus. Aperfeiçoar os santos é formar Cristo nos santos. Nós já ouvimos aqui hoje que perfeição, quem possui é Deus. Deus é perfeito. Mas o Filho de Deus, feito homem, também é perfeito. E conduzir os homens, os santos, os filhos, numa crescente perfeição, em outras palavras, equivale a dizer formar Cristo neles. Então, nosso serviço é um serviço que vai, de alguma forma, contribuir para um progresso, para um aumento das virtudes do Filho de Deus na nossa vida. Não só o aperfeiçoamento dos santos, né? Mas esse aperfeiçoamento é para o desempenho do seu serviço. Como nós somos a casa de Deus. Se você recorrer ao Velho Testamento, você vai ter lá a figura, todos os seus detalhes, né, da casa de Deus. Aquilo era só uma parábola, né, uma sombra daquilo que Deus mandou fazer, né, que estava relacionado inicialmente com o tabernáculo e depois com o templo lá em Jerusalém. Aquilo era uma sombra. Quando o Senhor Jesus veio, então a realidade veio. A realidade da casa de Deus é Cristo e seu povo. Mas se você olhar lá na sombra, você vai ver que havia um serviço lá. E Deus escolheu toda uma tribo para executar aquele serviço. A tribo de Levi. E dentro desta tribo foi escolhida uma família, família de Arão,
que exerciam um serviço mais específico, né? Ou o sacerdócio era desta família que se levantavam os sumos sacerdotes, apenas desta família de Arão. Então havia um serviço, e era uma glória fazer parte daquele serviço. Só a tribo de Levi. No caso do sacerdócio, só a casa de Arão. E aquilo foi graça de Deus. Temos aquela revolta lá de... Como chamavam os Coré, né? Absalão. Não, Absalão não. Abirão, vixe. Enfim, que a terra engoliu lá um grupo enorme, né? Grande. Porque eles quiseram participar de um serviço que o Senhor não havia dado a eles. E Paulo está dizendo, né, que essa nossa participação, né, além de aperfeiçoar os santos, né, faz com que os santos ganhem condições de exercer, né, o serviço na casa de Deus. Irmãos, quanta confusão aqui. Isso tem sido trocado por algum tipo de serviço estranho, né? Hoje se olha para esse versículo e em muitos ambientes o que se entende é que a igreja deve ter uma escola, né? Alguma coisa capaz de treinar os membros, né, para realizar determinadas tarefas. E que o serviço aqui é alguma coisa completamente desassociada a Cristo Jesus, a casa de Deus. São muitos os serviços, qualquer serviço. Um vai ser preparado para cuidar dos instrumentos da igreja, o outro vai ser preparado para cuidar da cozinha, fazer pizza, não é assim? Vai ensinar a tocar violão. Mas será que é disso que a palavra de Deus está falando? Será que é este o serviço do santo? Com certeza não é, irmão. O serviço dos santos é aquele que foi tipificado lá na sombra. O serviço dos santos é aquele que o Senhor Jesus realizou primeiro. O serviço dos santos é aquele que está relacionado com a glória de Deus. É algo sagrado. É algo segundo a mente de Deus. Não é qualquer serviço. Eu sou guardador de carro na porta do templo, serviço de Deus. Aí precisa treinar de ser guardador, né? Pode ser assaltado, pode ser não sei o quê. E aí o apóstolo tem que treinar o guardador de carro, porque senão ele não vai ser um bom guardador. No capítulo 2, Paulo está falando que o Senhor Deus pegou os judeus e os gentios e em Cristo Jesus ele criou um novo homem. Olha o que ele falou aí a partir do versículo 19, né? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então a igreja não é só o corpo de Cristo, ela também é a casa de Deus.
E há na casa de Deus um serviço sagrado para Deus. Um serviço que só os santos realizam. Este andar digno diante do Senhor precisa estar tecido, construído de tal forma, né, que todos os membros do corpo sirvam o Senhor na sua casa. Se tornem participantes do serviço na casa de Deus. O apóstolo Pedro, ele entendeu isso de uma forma maravilhosa, né? Ele vai dizer na sua carta, por exemplo, né, que a igreja, os santos de Deus, né, não só foram feitos reis ou participantes do reino, ou que reinarão juntamente com Cristo, mas que também foram feitos sacerdotes. E ali ele está dizendo que todos foram feitos sacerdotes. Pedro viu que agora em Cristo todos podiam participar desse serviço, né? De entrar na presença de Deus. Coisa maravilhosa, irmão. Então nós recebemos dádivas de Deus para isto. E como membro nós precisamos funcionar para que estas coisas venham e se tornem realidade na nossa experiência. Ou seja, que Cristo seja formado de fato em nós. E que o serviço na casa de Deus se torne nossa experiência. Aquilo que só Arão um dia pôde fazer, todo aquele que está em Cristo agora pode fazer. Aquilo que só Arão pode fazer, entrar além do véu, para estar com o Senhor. Todos nós que estamos em Cristo podemos fazer. Era ele que queimava o incenso que subia como aroma suave até as narinas de Deus. Cada santo hoje pode fazer. E o livro do Apocalipse vai dizer que este incenso na igreja, ou na realidade que está em Cristo Jesus, são as orações dos santos. Irmãos, o serviço na casa de Deus não é para manter uma organização funcionando, com as portas abertas, as luzes acesas, cadeiras limpas, frases de efeito escritas e colocadas na parede, um ambiente agradável para se estar. Não, o serviço na casa de Deus, ele é espiritual. Ele é a mente de Deus, foi algo que Deus pensou, que Deus planejou, que Deus quis, em Cristo Jesus, lá na eternidade. E Deus quis que todos os seus filhos fossem constituídos, né, em uma nação de sacerdotes. E pudessem servir os interesses de Deus. E o versículo 12 ainda diz, né, para a edificação do corpo de Cristo. Então o serviço é para a edificação do corpo de Cristo, que no capítulo 2 Paulo chamou de edificação da casa de Deus, para a morada de Deus
em espírito. Veja, irmãos, que o corpo de Cristo e a casa de Deus, nesse sentido, ainda não estão completados, não estão terminados, ainda não alcançaram tudo que já foi dispensado em Cristo Jesus por Deus. Ainda há muitas pedras vivas que precisam ser empilhadas sobre o grande fundamento. E há muitos membros do corpo de Cristo que ainda precisam ser acrescentados. No versículo 13, Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, e à perfeita varonilidade, e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ô Senhor amado! Até quando esse serviço deve ser ministrado? O que ele deve buscar? O que ele visa? Primeiro, a unidade da fé. Ou seja, a verdade de Deus em Cristo Jesus precisa ser aberta e aberta e aberta e aberta diante dos nossos olhos, sem interrupção, e cada vez uma medida maior, para que nós, como filhos de Deus, como casa de Deus, como corpo de Cristo, experimentemos esta unidade. Irmãos, o que nos une é Cristo Jesus. Mas essa unidade, ela ocorre na medida em que vemos o Filho de Deus. Paulo, ele cita o Velho Testamento, ele diz que alguém no passado declarou: eu criei, por isso falei. Aí Paulo vai dizer: nós também cremos, por isso falamos. E ele completa, né? Porque o mesmo espírito de fé está sobre nós. Querido, nosso serviço, ele, quando dirigido pelo Espírito, quando conduzido pelo Espírito de Deus, ele sempre vai apontar para Cristo. O Filho de Deus será mostrado sempre, sempre, né, numa medida maior, numa crescente. E na medida que nós vamos vendo o Senhor, nós vamos nos unindo. Não porque alguém diz que precisamos estar unidos, né, mas porque o Senhor nos une. E ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Não a metade, 2/3, 3/4, não, todos. Quando um membro funciona e reparte com os demais uma medida maior de Cristo, ele traz para aquele nível todos os membros de Cristo. Mas ele também vai junto. Quase sempre, né? Ele é o que dá o primeiro passo. É aquele que abre o caminho. O Senhor te deu dádiva, te concedeu graça. Se Ele tem se revelado a você, é para você contribuir.
E não só cheguemos à unidade da fé, mas também do pleno conhecimento do Filho de Deus. Segue aí o mesmo raciocínio. Por que que o Senhor Jesus concedeu os apóstolos, profetas, os mestres, pastores? Por que que Ele concedeu à igreja? Os misericordiosos, que operam milagres, os que têm a graça da sabedoria, do conhecimento, do discernimento de espírito, do falar em línguas. Para quê? Para que os membros se ajudem e cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é uma capacitação particular, não é algo para fazer de você alguém especial. Não visa nenhum interesse particular, seu ou de outro. E observe, irmãos, que essencialmente esse serviço, ele é interno. Ele é voltado para a edificação da casa de Deus. Não é para beneficiar-nos de fora. Até mesmo quando esse serviço diz respeito à evangelização. Parece que é um serviço para fora, mas é um serviço para dentro. Pois o Senhor traz os que estão fora, para que a casa seja edificada. Até que todos alcancemos a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, o objetivo ele é elevadíssimo, né? Ele é a semelhança com Cristo. Você acha que essas palavras estão aqui só para... Talvez Paulo não tinha que escrever, ele escreveu. Deus vai obter isso aqui. Isso aqui sempre esteve no coração dele, na mente dele. Você se lembra do capítulo 1? Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele vai obter isso, está obtendo isso. Mas essa obra não pode ser feita por 2, 3. Ela precisa de todos os membros do corpo. Nós já vamos encerrar, mas eu quero ainda compartilhar mais algumas coisinhas aqui. No versículo 14, Paulo fala assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Observem que o engano, ele está lançando mão do que Paulo chama aqui de doutrina, levado ao redor por todo o vento de doutrina, ou basicamente, levado ao redor por algum ensino enganoso. Então o engano, para desviar o homem desse propósito de Deus, desviar a igreja desse caminho de Deus, propõe um ensino enganoso. Ou seja, coloca do lado algo muito parecido com aquilo que ocorre na casa de Deus. Por aí nós podemos enxergar com mais clareza que
A maneira de Deus realizar essa obra gloriosa na casa dele, né, é ensinando de forma genuína, verdadeira, reta, santa. A verdade está em Cristo Jesus. O engano não colocou como proposta, né, para desviar os santos do caminho, alguma coisa estranha, diferente, esquisita, que seria facilmente identificada. Ele coloca do lado algo muito parecido, uma doutrina também. Observe, queridos, que esse ensino, esse serviço, aliás, né, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser ministrado na vida dos santos. Ou seja, um membro precisa interagir com o outro de tal forma que ocorra este ensinamento mútuo a respeito de Cristo. Olha o versículo 15. Paulo vai dizer então que a igreja, né, ela vai seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, a igreja vai permanecer neste caminho, que aqui Paulo chama de seguir a verdade em amor. O serviço na casa de Deus não é algo religioso, irmão. Não é algo que acontece em determinados momentos, separado da vida real dos filhos de Deus. Isso aqui é muito importante. Queria que os irmãos aguentassem uns minutinhos a mais aí. Porque Paulo está dizendo que a igreja, né, ela permanece no caminho, ela segue a verdade. E ela cresce nesse encabeçamento de Cristo Jesus. Então é algo que ocorre o tempo todo na nossa vida. Quando nos reunimos, é maravilhoso o que Deus faz. E devemos nos reunir o máximo que a gente conseguir, para que haja a liberação, vamos dizer assim, desta graça de Deus na nossa vida, em favor de todos os santos. Mas não estamos tratando apenas de momentos, mas sim da nossa vida inteira. Não há nenhuma separação entre a segunda-feira e o domingo. Somos cooperadores de Deus no domingo e na segunda-feira também. A dádiva que recebemos para servir os interesses do Senhor no domingo é a mesma da segunda. Por isso nós não podemos viver distante uns dos outros. A maior contribuição que você pode dar para não ser edificado é ficar longe dos demais membros do corpo de Cristo. Você precisa estar interagindo. Porque esse serviço ele é corporativo.
E não é possível você se edificar. Você precisa dos demais membros. Por exemplo, quantas vezes você já se exortou? Levantou-se segunda-feira e falou: hoje eu preciso resolver esse problema aqui com o Vardeco. Senta aí. Nós precisamos que um outro membro faça isso na nossa vida. Para encerrar, irmãos, tire essa separação que tem entre o versículo 16 e 17 e vamos continuar o raciocínio. Paulo diz assim: isto, portanto, digno, Senhor, testifico, que não andes mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, o homem separado de Cristo, esse aqui é o caminho dele. Mas nós fomos tirados daqui. Não é isso? Fomos colocados em Cristo. E em Cristo há um caminho pensado por Deus desde a eternidade. E é um caminho que vai terminar com um homem, né, perfeito. Um perfeito varão, que conhece plenamente o Senhor Jesus. E que desfrutou, né, na terra, na unidade da fé. E agora entra para a plenitude de Cristo. Mas aquele que está separado do Senhor, nós já vimos isso também. Ele segue a vaidade dos seus próprios pensamentos. O projeto da sua vida, quem formulou ele, quem traçou ele, foi ele mesmo. Por isso você não tem nenhuma dificuldade com ele, porque foi ele que fez. Verso 18: eles estão obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esse é o caminho do ímpio. Mas, verso 20, não foi assim que aprendestes a Cristo. Com o serviço, as dádivas, aquilo que a graça de Deus derramou sobre nós, para que ministremos uns na vida dos outros, né? É para que possamos aprender Cristo. Este é o objetivo, este é o propósito, este é o serviço. Não é para tomar conta de carro, irmão, na rua. Não é para vender pizza. É para aprender Cristo. Deus tomou vasos de barro e colocou neles o seu poder. É a graça de Deus que concedeu para rebeldes o lugar, a posição de ser apóstolo, profeta, evangelista, misericordioso, aqueles que contribuem, aqueles que presidem, aqueles que discernem espíritos, aqueles que expulsam demônios. Foi a graça de Deus que colocou cada um deles no seu lugar. Foi a graça de Deus que fez de um mão, o outro pé, o outro ouvido, o outro nariz. Foi a graça de Deus. Para quê? Para revelar o Senhor Jesus, para a glória do seu nome. Às vezes o Filho de Deus não se satisfaz no serviço, porque ele não está fazendo o serviço de Deus. Ele está fazendo serviço de homem, ele está fazendo alguma coisa que ele chama de serviço de Deus, mas não é o serviço de Deus. O serviço de Deus, na casa de Deus, é um testemunho que aponta direto para o Senhor Jesus. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Então o serviço faz cada membro ouvir Cristo e faz cada membro ser instruído em Cristo.
e faz cada membro conhecer e andar na verdade que é Cristo. Querido, qualquer coisa que você fizer dentro daquilo que o Senhor concede, vai ser a voz do Filho de Deus na casa de Deus. Qualquer coisa que você, como membro do corpo de Cristo, fizer, vai instruir os demais em Cristo Jesus. Se aquilo que você fizer está dentro daquela dádiva que a graça de Deus te concedeu. Qualquer coisa que você fizer dentro daquela dádiva que o Senhor te concedeu, fará com que a verdade que está em Jesus, que é o próprio Jesus, se torne mais conhecida para a glória de Deus. Então não é só exercer misericórdia. A misericórdia não tem, esse serviço não tem um fim em si mesmo. Mas quando o santo serve, sendo misericordioso, ele anuncia aquele que é a misericórdia de Deus. Quando o pastor pastoreia neste serviço, que ele recebeu como uma dádiva de Deus, ele vai estar revelando Cristo como a verdade de Deus. O grande pastor de todos nós. E encerra Paulo aí, né, esse primeiro pensamento, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Veja, queridos, que, resumindo, o serviço dos santos despe o velho homem. Como alguém que tira as peças de roupa de outro, porque estão sujas, rasgadas, impróprias. Quando funcionamos verdadeiramente como o Senhor nos colocou em Cristo, este velho homem vai sendo tirado. Vai sendo excluído. E não só isso. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. O serviço vai vestir a igreja com o novo homem. Quando aquele que exorta segundo Deus, segundo o Espírito Santo, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tira uma roupa velha, uma roupa suja e coloca uma roupa nova. Essa é a ideia. Ou seja, diz o que precisa ser tirado da casa de Deus, e ao mesmo tempo diz o que deve ser introduzido. Ou seja, o velho homem é denunciado e o novo homem é apresentado cada vez numa medida maior. Então, o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então não é questão de vir aqui fazer uma pregação, querido, expor um pensamento, um ponto de vista, uma conduta, né, legal, ou dizer para os irmãos, olha, vocês querem, né, viver uma vida sem problema, faça desse jeito. Não. Aquele que serve como
o rebelde que um dia recebeu uma dádiva é alguém que vai estar comprometido com a finalização do velho homem, na vida, no caminho, no andar dos filhos de Deus. E vai também ajudar, contribuir para que o novo homem, que foi criado segundo Deus, em verdadeira justiça, retidão, e que procede da verdade, seja de fato trazido, né, para a experiência dos filhos de Deus. Então, quando nós, irmãos, não cooperamos, veja como isso é grave. Quando nós nos omitimos, quando não nos apresentamos, é como um membro que não tem jeito, ele não quer. Só que nós não podemos fazer isso sozinhos. Esse não é um serviço particular. Ninguém pode assinar sozinho este serviço. Sempre que um membro está fazendo, todos estão fazendo com ele. O Daniel, para trabalhar assim, olhando de fora, ele só está usando os dedos. E às vezes ele só dois. Não é assim, Natália? Ninguém chega lá na casa da Natália e fala: os 2 dedos da Natália hoje estão trabalhando. Né? Está cansado o dedo. Natália usou só os 2 dedos. Chega de tarde e fala: mas estou tão cansada, mas só os 2 dedos trabalharam. Por que é assim, irmãos? Quando um dedo trabalha, quando o dedo da Natália trabalha, a Natália inteira está trabalhando. O serviço de um membro é o serviço de todos. E é maravilhoso quando nós vemos isto. Porque muitas vezes o nosso coração, ele se dispõe a fazer alguma coisa, mas se ele puder assinar. Quem fez isso aqui foi o Celso. Mas nesse serviço da casa de Deus ninguém assina. Ele é corporativo. Ele é o serviço do corpo. Mas a ausência de um membro também significa a ausência de todos. Ele para. Eu não funciono, mas os outros funcionam e vai dar tudo certo. Não vai dar, não vai. Você não tem como ficar separado, ficar de fora. Nós vamos parar aqui hoje, irmão. Numa outra ocasião nós vamos continuar, né? E nós vamos ver que Paulo ele chegou até no finalzinho da linha, né? Ele levou isso até para as coisas bem do cotidiano mesmo. Aquelas questões mais básicas do dia a dia, que nós costumamos separar. Achar que aquilo não tem relação com a nossa vida no Senhor Jesus. Mas tem, né? Mas tem. Meu Pai, obrigado por esta manhã, Senhor. E confiamos a Ti, a Tua palavra eterna e bendita. E que o Senhor, na Sua graça, nos ensine, meu Deus. Que a Tua verdade, e apenas a Tua verdade, Senhor, opere no nosso coração, Senhor. De tal forma que sejamos ajustados, Senhor. Sarados, curados. E o nosso viver, Senhor, seja de fato para a Tua glória.
Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Aquilo que não for o Senhor que plantou em nós, que seja removido. E que a tua bondade, Senhor, faça essa obra para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. No nome de Jesus. Amém.